Olá, aqui é Bel Said, eu sou médica ginecologista, criadora da página Ginecologia Natural. E eu vim aqui hoje iniciar uma série de vídeos onde eu vou conversar com vocês sobre a percepção da fertilidade. Esse que é um assunto ótimo, eu adoro falar sobre isso e felizmente cada vez mais mulheres têm se interessado por conhecer o seu ciclo menstrual e seus corpos. Muitas mulheres têm procurado isso como método de evitar uma gravidez sem precisar lançar mão dos anticoncepcionais, dos hormônios artificiais. Então esse é sim um método contraceptivo natural, mas ele também pode ser usado para mulheres que desejam engravidar, para facilitar esse processo. Mas eu ainda vou além. Eu entendo ele e recomendo ele como útil e extremamente importante para qualquer mulher. Mesmo para aquelas em que a gravidez pode não ser uma preocupação nesse momento, ou porque não estão se relacionando com ninguém, ou porque se relacionam só com mulheres, ou porque são usuários de DIU, enfim. O conhecimento do ciclo menstrual é uma ferramenta incrível de conhecimento de si mesmo. Então, para todas as mulheres que estão tendo contato com isso, tem sido transformador e é muito bonito de ver. E é mais fácil do que parece, ou menos difícil do que tentam convencer a gente, porque é algo natural, né? E nós mulheres contemporâneas não fomos encorajadas a conhecer isso profundamente e nem a confiar nisso como algo seguro, né? E eu tenho cada vez mais percebido que quando a mulher atinge realmente esse conhecimento sobre si, ele talvez seja o método mais seguro que existe. Porque a mulher sente no corpo dela, então não resta dúvidas. Não existe nenhum método 100% seguro, todos os métodos falham e essa percepção ela também pode falhar. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que ter muito firme, muito claro, é que não se trata de tabelinha. A tabelinha sim, é muito falha e eu não recomendo. A tabelinha ela se baseia a partir dos seus ciclos passados, você presumir através de conta como será o seu ciclo futuro, né? E é por isso também que eu não gosto tanto dos aplicativos de celular, porque eles nada mais fazem do que fazer essa conta, baseado nos seus ciclos anteriores. E o que acontece? Por mais regular que seja o ciclo de uma mulher, ele pode se alterar. Primeiro que é muito difícil uma mulher que menstrua exatamente no dia 29, exatamente no dia 30. Isso é muito raro. A maioria se menstrua entre 28, 29, 30, 31 dias, já é considerado um ciclo regular e está ótimo. Mas esses pequenos dias de diferença podem fazer, né, bastante diferença em se tratando de ovulação e gravidez, certo? A percepção da fertilidade, ela não se baseia nisso, embora até a conta dos dias possa te ajudar, mas ela se baseia principalmente em você percebendo os sinais do seu corpo, você saber se você está fértil ou se você está infértil, e mais do que isso, você saber em que lugar no seu ciclo menstrual você se encontra. E como que a gente faz isso? Bem, esses métodos observacionais são baseados em observação, registro e interpretação. A observação é você ter essa percepção das coisas que acontecem no seu corpo e compreender que muitas delas estão relacionadas ao seu ciclo menstrual e que você nunca relacionou, certo? Principalmente, a gente fala principalmente dos 3 fatores primários, que são chamados de primários por quê? Porque eles acontecem em todas as mulheres. E tem os fatores secundários que são diferentes para cada mulher. Então, tem a observação desses fatores, o registro, né, que é a anotação. Essa anotação ela pode sim ser feita através de aplicativos, embora não seja o meu favorito, mas é importante que cada mulher encontre o que é melhor para ela, né? Eu dou sugestões e cada mulher vai saber o que é melhor. Pode ser anotado num caderninho e pode ser anotado na mandala lunar. O meu favorito é a mandala lunar. Por ela ter uma visualização melhor, você pode comparar várias depois, né? A gente recomenda uma anotação entre 3 a 6 meses, embora isso varie também de cada mulher.
Então não necessariamente você vai ter que anotar para sempre. Depois de um tempo, normalmente a mulher consegue sozinha perceber, igual você percebe quando está com fome e quando está com sono. Você percebe quando você está ovulando, certo? Mas no começo, quando a gente não está acostumada, a anotação é importante, né? E a mandala lunar, ela permite que a gente coloque após alguns meses várias, assim, né, diante de nós, e perceba que acontecem padrões, né? Que padrões que se repetem, e a gente consegue, então, além também de nos conectar com o ciclo da lua, de ver em qual lua que a gente está menstruando, então a gente se conecta com os ciclos da natureza, né? De modo a gente perceber que o ciclo menstrual é uma manifestação da natureza dentro da gente. E a partir dessa anotação a gente vai poder fazer a interpretação. E a interpretação, somos nós que fazemos a interpretação de nós mesmos, certo? Então é uma coisa realmente muito empoderadora. Então, voltando aos fatores primários dessa observação, são quais? A temperatura basal, o muco vaginal e a altura do colo uterino. A temperatura basal diz respeito ao seguinte: tem que ser feito uma medida com um termômetro, que é um termômetro de precisão de 2 casas decimais. A mulher precisa medir todos os dias, assim que acorda, na mesma hora, e colocar num gráfico, né? O método sintotermal se baseia muito nisso. Eu gosto do método sintotermal, ele é um método bastante confiável, é um método já comprovado. Mulheres que querem segui-lo, dou maior força, mas precisa seguir mesmo. Eu recomendo que leia bastante sobre ele. Ele tem muitas regras, tá? Mas assim, eu entendo que as mulheres são capazes de compreender e perceber a sua fertilidade e as alterações do seu ciclo menstrual sem necessariamente precisar da medição da temperatura, mas ela é muito boa. Por quê? O nosso ciclo menstrual, o que é um ciclo menstrual? Do primeiro dia que a gente menstrua até o primeiro dia que a gente menstrua de novo. Na faculdade de medicina, nos livros de ginecologia, a gente aprende que o primeiro sinal, a primeira borra que aparece já é considerada menstruação. E quando a gente estuda a menstruação de uma forma ancestral e também com o método sintotermal, dizem que é menstruação quando sangra mesmo, sangue vermelho vivo. Eu costumo falar para as mulheres que tanto faz, você pode se basear de uma forma ou de outra, desde que você utilize sempre a mesma. Então, quando você se sente menstruada, assim que dá a primeira sujadinha, você já sente que você está no seu momento, seu período menstrual, ou só quando desce mesmo aquele sangue? Tudo bem, tanto faz, mas utilize sempre o mesmo, certo? Esse ciclo menstrual pode se dividir em 2, que vai do primeiro dia de sangramento até a ovulação, e depois a segunda parte da ovulação até a próxima menstruação, certo? No blog eu tenho texto sobre isso, e também no meu livro Ginecologia Sem Hormônios eu explico bem como funciona o ciclo menstrual, né? A primeira metade é a metade que tem o predomínio do hormônio estrogênio, e a segunda metade tem o predomínio do hormônio progesterona. Esse hormônio progesterona, ele é responsável pela manutenção da gravidez, né? Caso ela ocorra, e causa uma série de alterações no nosso corpo, entre elas um aumento do nosso metabolismo, que tem como consequência um aumento da nossa temperatura corporal. É um aumento discreto, por isso o termômetro de 2 casas decimais, né, que vai medir uma temperatura 36,47 graus, que não são os termômetros normais comuns, né, de farmácia que a gente encontra. Não é um aumento de temperatura que a gente perceba, mas com essa medição a gente realmente comprova, e colocando no gráfico, que depois que aconteceu a nossa ovulação, tem esse aumento da temperatura. Então, com esse gráfico a gente consegue perceber quando a gente já ovula, quando a ovulação já ocorreu, certo? A altura do colo uterino é considerado também um método primário, porque acontece com todas as mulheres. O quê? O colo uterino ele fica mais alto, mais amolecido e mais aberto quando nós estamos no período fértil, e mais baixo quando nós estamos no período menstrual, tá? Isso só tem como saber você tocando o colo do seu útero todos os dias para perceber essa variação. Ele é um método opcional, não é obrigatório para se fazer a percepção da fertilidade. O mais importante de todos, ao meu ver, né, é exatamente a alteração do muco vaginal, né, dessa secreção que sai da nossa vagina diariamente, e que
em todas as mulheres acontece uma variação, né? As mulheres que estão ovulando, né, tendo seu ciclo natural, uma mulher que toma pílula anticoncepcional, isso não acontece, certo? Assim como tem mulheres que suam mais que outras, mulheres que têm a pele mais oleosa que outras, tem mulheres que produzem secreção vaginal mais que outras e outras que produzem menos. Então você vai observar você mesma e comparar você mesma, né? No começo, logo depois que a gente menstrua, a gente está infértil, então essa secreção ela é em menor quantidade, ela tem uma consistência mais seca, ela tem um branco mais opaco, né? E ela costuma, se você pegar ela na mão assim, ela se parte. E conforme a gente vai se aproximando do nosso período fértil, ela costuma aumentar, ela começa, né, a aumentar de volume, ela se altera de quantidade, de consistência e de cor. Ela vai ficando mais transparente. Em algumas mulheres ela chega a ficar completamente transparente, que é a chamada secreção em clara de ovo, que tem realmente a aparência de uma clara de ovo. Todas as mulheres produzem essa clara de ovo, ela vem lá de dentro do útero. Mas como varia a quantidade que cada uma produz, em algumas mulheres que não produzem tanto assim, quando ela escorre pela vagina e se mistura com a secreção das glândulas vaginais natural, né, que é branquinha, ela acaba se exteriorizando sob a forma de uma secreção mais fluida, mais líquida, mais que estica, né, assim, e mais transparente, certo? Isso você vai saber também comparando você com você mesmo, observando que isso varia, isso atinge um ápice e depois começa a decair de novo até chegar próximo do nosso período pré-menstrual, certo? Esses são os fatores primários e é importante que a gente anote eles para a gente conseguir realmente estar compreendendo como ele vai se modificando ao longo do ciclo, né? Olhando, visualizando, a gente compreende isso melhor. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre os fatores secundários. Um beijo, até lá!